Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou contar uma história para você. Vamos lá pessoal! A Cidade Esquecida. Capítulo 1. A Carta Misteriosa. Lucas tinha 16 anos e morava em uma pequena cidade cercada por montanhas. Era o início das férias escolares, e ele acreditava que aqueles seriam os dias mais entediantes de sua vida. Tudo mudou numa manhã de sábado. Ao abrir a caixa de correio, encontrou um envelope amarelado sem remetente. Seu nome estava escrito à mão. Curioso, abriu a carta. Se você encontrou esta mensagem, significa que chegou a hora de descobrir a verdade sobre a cidade esquecida. Encontre o velho relógio da estação ferroviária às 7 da noite. Lucas leu a mensagem várias vezes. Cidade esquecida? Nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Mesmo desconfiado, a curiosidade venceu. Naquela noite, exatamente às 7 horas, ele chegou à antiga estação ferroviária abandonada. O local estava silencioso. O vento passava pelos trilhos enferrujados. Então ouviu uma voz. Você veio. Lucas se virou rapidamente. À sua frente estava um senhor de cabelos brancos usando um longo casaco marrom. Quem é o senhor? Alguém que esperou muitos anos por este momento. O que é a cidade esquecida? O homem respirou fundo. Uma cidade que desapareceu dos mapas há mais de 100 anos. Lucas arregalou os olhos. Isso é impossível. É exatamente o que todos pensam. O velho retirou do bolso um pequeno mapa. Seu avô tentou encontrá-la. Seu pai também. Nenhum deles conseguiu terminar a jornada. Meu avô? Sim. E agora chegou a sua vez. Lucas sentiu um arrepio. Ele nunca conheceu o avô. Sabia apenas que havia desaparecido durante uma expedição muitos anos antes. Se aceitar continuar, sua vida mudará para sempre. Lucas olhou para o mapa, depois para o velho, e respondeu: Eu aceito. Naquele instante, sem perceber, ele deu o primeiro passo da maior aventura de sua vida. Continua na parte 2. Parte 2. A Floresta das Sombras. Na manhã seguinte, Lucas mal conseguiu dormir. A carta misteriosa, o velho da estação e a história sobre seu avô ocupavam seus pensamentos. Ele abriu o mapa novamente. Havia uma trilha desenhada em direção às montanhas ao norte da cidade. No canto, uma frase estava escrita: A verdade só aparece para quem tem coragem de procurá-la. Com uma mochila, uma lanterna, água e alguns alimentos, Lucas iniciou a caminhada. Depois de horas andando, chegou à entrada de uma floresta densa. As árvores eram tão altas que escondiam quase toda a luz do sol. Uma placa antiga e desgastada dizia: Floresta das Sombras. Lucas sentiu um frio na barriga. Mesmo assim, continuou. Conforme avançava, o silêncio ficava cada vez mais estranho. Nenhum pássaro cantava. Nenhum animal aparecia. Apenas o som de seus próprios passos. De repente encontrou algo inesperado. Uma cabana. Pequena, feita de madeira escura, parecia abandonada havia muitos anos. A porta estava entreaberta. Lucas entrou devagar. Lá dentro encontrou uma mesa coberta de poeira. Sobre ela havia um caderno. Quando abriu, seu coração acelerou. Na capa estava escrito: Diário de Antônio. Era o nome de seu avô. Com as mãos tremendo, começou a ler. Dia 14. Estou mais perto da cidade esquecida do que jamais estive. Porém sinto que alguém está me observando. Lucas virou outra página. Dia 17. Descobri que a cidade não desapareceu por acaso. Existe um segredo que alguém deseja esconder. Antes que pudesse continuar, ouviu um barulho vindo do lado de fora. Passos. Alguém estava caminhando ao redor da cabana. Lucas apagou a lanterna. O coração batia rapidamente. Os passos se aproximaram da porta. Então, silêncio. Por alguns segundos nada aconteceu. Até que uma voz desconhecida falou: Eu sei que você está aí. Lucas ficou imóvel. A maçaneta começou a girar lentamente. E a porta se abriu. 3 Parte, o guardião da floresta. A porta se abriu devagar, rangendo como se a madeira estivesse viva. Lucas não se mexeu. A figura que surgiu na entrada não era o que ele esperava. Em vez de um monstro ou um criminoso, havia um homem alto, vestido com roupas antigas e um manto escuro. O rosto era marcado por cicatrizes leves e olhos atentos, como alguém que já tinha visto de tudo. Ele segurava uma lanterna de óleo. Então você encontrou o diário, disse o homem. Lucas engoliu seco. Quem é você? O homem entrou na cabana e fechou a porta atrás de si. Meu nome não importa mais. Mas pode me chamar de o guardião. Lucas deu um passo para trás. Guardião de quê? O homem olhou para o diário na mesa. Da verdade que essa floresta esconde. Lucas apertou o caderno contra o peito. Esse diário é do meu avô. O guardião assentiu lentamente. Eu sei.
Eu o conheci. O mundo de Lucas pareceu parar por um segundo. Você conheceu ele? Antônio foi um dos poucos que chegou perto da cidade esquecida, perto demais. Lucas respirou fundo. O que aconteceu com ele? O guardião hesitou. Ele desapareceu na fronteira da cidade. Mas antes disso, me pediu para proteger qualquer pessoa que tentasse segui-lo. Um silêncio pesado tomou conta da cabana. Lucas abriu o diário novamente, mas o guardião colocou a mão sobre o livro. Se continuar lendo aqui, você pode não sair mais dessa floresta. Eu preciso saber a verdade. O guardião o encarou por alguns segundos. Depois, suspirou. Então você vai continuar, goste ou não. Porque já foi marcado. Marcado? O guardião levantou a lanterna e aproximou a luz do pulso de Lucas. Ali havia um símbolo fraco, como uma marca antiga, que Lucas nunca tinha visto antes. Ele ficou assustado. Isso apareceu hoje, disse Lucas. O guardião fechou os olhos. Então não há mais volta. Um som distante ecoou pela floresta. Como um sino ou um chamado. O guardião pegou um mapa antigo escondido sob o chão da cabana. Se quer encontrar a cidade esquecida, precisa atravessar o vale sem eco antes da meia-noite. Lucas respirou fundo. E depois disso? O guardião encarou a escuridão da floresta. Depois disso, você descobre porque seu avô nunca voltou. Ele entregou a lanterna para Lucas. E lembre-se, nesta floresta, nem tudo que te persegue quer te machucar, alguns querem te impedir de descobrir a verdade. Lucas segurou a lanterna com força. E deu o primeiro passo para fora da cabana. A floresta parecia mais escura agora, mais viva, e como se estivesse observando cada movimento dele. Ao longe, algo se mexeu entre as árvores, e começou a seguir Lucas. 4 parte o vale sem eco. Lucas caminhava com a lanterna tremendo na mão. A floresta parecia ter mudado depois que ele deixou a cabana do guardião. O silêncio não era mais comum, era pesado, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. O mapa indicava que ele precisava atravessar um lugar chamado Vale Sem Eco antes da meia-noite. Mas não havia placas nem trilhas claras. Apenas árvores cada vez mais distantes, abrindo espaço para uma depressão no terreno. Quando chegou à borda do vale, Lucas parou. Não era um vale comum. O chão era escuro, coberto por uma neblina baixa que não subia, como se estivesse presa ao solo. E havia algo estranho. Nenhum som retornava. Lucas bateu uma pedra no chão. Nenhum eco. Ele engoliu seco. Então é aqui. Ele desceu devagar. A cada passo, o ambiente parecia absorver qualquer ruído. Até sua respiração parecia desaparecer no ar. No meio do vale, encontrou algo que não esperava. Pegadas. Muitas. E recentes. Lucas se ajoelhou e tocou o chão. Não estou sozinho. De repente, a lanterna piscou. E apagou. Escuridão total. Lucas tentou acender novamente, mas nada funcionava. Foi então que ouviu passos, mas não vinham de uma direção só, vinham de todos os lados. Lucas começou a andar rápido, quase correndo, guiado apenas pela memória do mapa. Eu só preciso atravessar, eu só preciso atravessar. Uma voz sussurrou perto do ouvido dele. Você não deveria ter vindo. Lucas se virou rapidamente. Nada, mas o medo já tinha tomado conta. Então ele viu uma silhueta parada no meio da neblina, alta, imóvel, observando. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu. Era como se o vale estivesse roubando sua voz também. A silhueta começou a se aproximar, e quanto mais chegava perto, mais o símbolo no pulso de Lucas queimava. Ele caiu de joelhos. A dor era intensa. E então, uma lembrança invadiu sua mente. Seu avô, Antônio, em pé exatamente naquele mesmo lugar, olhando para o mesmo vazio, e dizendo: se você está vendo isso, significa que eu falhei. Lucas abriu os olhos assustado. A silhueta estava a poucos metros. E agora ele podia ver melhor. Não era um monstro. Era uma pessoa. Mas sem rosto definido. Como se estivesse incompleto. O que você quer? Lucas finalmente conseguiu pensar, não falar. A figura respondeu sem voz. Impedir você de repetir o erro. O chão começou a tremer levemente. O mapa no bolso de Lucas brilhou. E apontou sozinho para a saída do vale. Era agora ou nunca. Lucas se levantou e começou a correr. A silhueta veio atrás. Mais rápida. Mais perto. Mas quando Lucas atravessou a última linha do vale, o som voltou. A lanterna acendeu sozinha. E tudo ficou em silêncio novamente. Ele caiu no chão, ofegante. Atrás dele ninguém. Só o vento. E um bilhete no chão que não estava ali antes. Você passou. Mas agora eles sabem que você existe. Lucas apertou o papel. E à frente, entre as montanhas, ele finalmente viu
Uma luz distante. 5 parte, a cidade que não existe. Lucas ficou alguns minutos parado, tentando recuperar o fôlego. O vale sem eco tinha ficado para trás, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. À frente, entre duas montanhas altas, a luz distante continuava brilhando. Não era natural. Parecia um brilho que não pertencia ao mundo comum. Ele conferiu o mapa mais uma vez. A linha terminava exatamente naquele ponto. Então, é real, sussurrou. Com passos cautelosos, ele seguiu em direção à entrada do desfiladeiro. À medida que se aproximava, o ar ficava mais quente. O vento parava, e uma espécie de névoa dourada começava a surgir entre as rochas. E então ele viu a cidade esquecida. Não era uma ruína, era uma cidade inteira. Prédios antigos misturados com estruturas modernas, ruas iluminadas por lanternas estranhas, como se o tempo ali tivesse parado e ao mesmo tempo seguido em frente de forma errada. Lucas entrou, e imediatamente percebeu algo estranho. Não havia pessoas nas ruas, mas tudo parecia habitado. Portas semiabertas, cafés com xícaras ainda cheias, relógios funcionando, mas todos marcando horários diferentes. Ele caminhou devagar pela avenida principal. Tem alguém aqui? Chamou. Nenhuma resposta. Até que ouviu passos atrás dele. Lucas se virou rápido. Um menino da sua idade estava parado no meio da rua. Mas havia algo errado. O menino parecia translúcido, como se não estivesse totalmente ali. Você não deveria ter vindo, disse o menino. Lucas recuou. Quem é você? Eu fui como você. Um curioso. Um buscador da verdade. Lucas engoliu seco. O que é esse lugar? O menino olhou ao redor. Uma prisão ou um esconderijo? Depende de quem conta a história. Lucas sentiu o símbolo no pulso esquentar novamente. Meu avô esteve aqui? O menino assentiu lentamente. Antônio Vasconcelos foi o último que tentou quebrar o ciclo. Lucas deu um passo à frente. Onde ele está? O menino hesitou. Ele está no centro da cidade. Antes que pudesse dizer mais, o chão tremeu levemente. As luzes da cidade piscaram. E todas as portas ao redor começaram a se fechar sozinhas. O menino ficou assustado. Eles perceberam você. Eles quem? Mas o menino já estava recuando. Os que mantêm a cidade esquecida e viva ao mesmo tempo. Lucas tentou segui-lo, mas ele desapareceu como fumaça. Agora a cidade parecia diferente. Mais escura, mais viva. E então, uma voz ecoou pelos alto-falantes antigos da cidade. Visitante detectado. Protocolo de contenção iniciado. As ruas começaram a mudar de forma. Prédios se movendo lentamente. Como se a cidade estivesse se reorganizando ao redor dele. Lucas correu. Precisava chegar ao centro. Precisava encontrar seu avô. Mas a cidade não queria ser encontrada. E estava começando a caçá-lo. 6 parte, o coração da cidade. A cidade esquecida não era apenas um lugar. Agora Lucas entendia isso. Era um sistema. Enquanto ele corria pelas ruas que mudavam de forma, percebeu que nada ali era fixo. Prédios se reposicionavam lentamente, ruas se fechavam atrás dele, como se a cidade estivesse tentando reorganizar o próprio mapa para impedi-lo de avançar. A voz nos alto-falantes continuava. Visitante não autorizado. Risco de ruptura da contenção. Lucas parou por um segundo, ofegante. Contenção de quê? Mas ninguém respondeu. Só o som de estruturas se movendo, como engrenagens gigantes escondidas sob o chão. Ele olhou para o mapa no bolso. Agora ele não mostrava mais uma linha. Mostrava um ponto pulsando. Centro. É lá, murmurou. Ele começou a correr novamente. Ao chegar em uma praça ampla, viu algo diferente. Um enorme edifício circular, como uma torre invertida feita de pedra e metal, pulsava com luzes suaves. No topo, um símbolo idêntico ao do seu pulso. E então ele viu alguém sentado em frente à entrada. Um homem, cansado, velho. Lucas parou de respirar por um instante. Avô. O homem levantou a cabeça lentamente. E sorriu. Você veio mais longe do que eu imaginei. Lucas deu um passo à frente, com os olhos cheios de emoção. Eu te procurei por toda a minha vida. O velho se levantou com dificuldade. E eu fiz de tudo para que você nunca precisasse me encontrar aqui. Lucas apertou o pulso. O que é esse lugar? O que aconteceu com você? O avô olhou para a torre atrás dele. Isso aqui não é uma cidade. É uma contenção viva. Lucas ficou em silêncio. Contenção de quê? O avô respirou fundo. De algo que não deveria existir no nosso mundo. O chão tremeu levemente. As luzes da cidade piscaram mais forte. Quando eu era jovem, continuou ele, nós tentamos estudar uma anomalia. Um tipo de inteligência que não vinha de lugar nenhum conhecido. Não era humana.
Não era natural. Lucas deu um passo para trás. E vocês trouxeram isso para cá? O avô abaixou a cabeça. Não, nós já estávamos dentro dela sem saber. Um som grave ecoou da torre, como um coração batendo. Lento. Pesado. O símbolo no pulso de Lucas começou a brilhar mais forte. Então por que eu estou marcado? O avô olhou diretamente para ele. Porque você é a próxima chave. Lucas congelou. Chave. O avô apontou para a torre. Essa cidade existe para manter algo preso, mas a estrutura está falhando. Ela precisa de alguém da nossa linhagem para decidir o destino final. As luzes explodiram em pulsos ao redor, e a voz da cidade mudou. Agora não era mais mecânica. Era quase humana. Núcleo reconhecendo assinatura genética. Substituição de operador disponível. Lucas deu um passo para trás. O que isso significa? O avô se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Significa que se você entrar lá, pode me libertar. Uma pausa. Ou me substituir. O silêncio caiu sobre os dois. A torre começou a se abrir lentamente, como uma boca gigante de pedra. E uma escada de luz surgiu no centro. O destino de Lucas estava ali. O avô o encarava com olhos cheios de dor e esperança. Agora você decide. Lucas olhou para a torre, depois para o avô, e começou a caminhar. 7 parte, a escolha final. Lucas parou diante da entrada da torre. A escada de luz subia em espiral, desaparecendo em uma escuridão no topo. A sensação não era apenas de altura. Era como se aquilo levasse para dentro de algo que não pertencia ao mundo físico. Atrás dele, o avô aguardava em silêncio. Se você entrar, não tem como voltar igual, disse ele. Lucas não respondeu de imediato. O símbolo no pulso queimava mais forte, como se estivesse reagindo à proximidade da torre. A cidade inteira parecia prender a respiração. Então a voz retornou, agora vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Operador compatível identificado. Iniciar transição. Lucas deu um passo para trás. Eu não quero substituir ninguém. O avô se aproximou. Não é uma questão de querer. É uma questão de manter isso preso. Um tremor profundo atravessou o chão. A torre pulsou. E por um segundo, Lucas viu algo impossível. Dentro da estrutura, sombras se moviam. Não como pessoas, mas como pensamentos vivos tentando escapar. Ele engoliu seco. O que acontece se isso sair? O avô respondeu sem hesitar. A realidade muda. Memórias desaparecem. Lugares inteiros deixam de existir. Foi assim que a cidade foi esquecida. O silêncio voltou. Lucas fechou os olhos. Lembrou da vida simples que tinha antes disso tudo. Da casa. Da família. De tudo que parecia normal demais para ser verdadeiro agora. Ele abriu os olhos. E você ficou aqui sozinho? O avô desviou o olhar. Eu escolhi isso. Lucas balançou a cabeça. Não parece uma escolha. A torre soltou um som mais forte. Como se estivesse impaciente. A voz mudou de novo. Última confirmação necessária. Aceita ser o novo operador? Lucas respirou fundo. E então perguntou. Se eu aceitar, eu vou perder quem eu sou? O avô não respondeu imediatamente. Depois disse. Você vai mudar. Mas ainda será você de alguma forma. Lucas olhou para a escada de luz. Ela parecia chamar seu nome sem palavras. Então ele fez algo inesperado. Virou-se para o avô. E se eu não aceitar? O avô ficou em silêncio. A cidade tremeu mais forte. E pela primeira vez, o avô respondeu com honestidade total. Então ela quebra. Lucas fechou os punhos. E não existe outra forma? O avô hesitou. Existe, mas ninguém conseguiu até hoje. Lucas encarou a torre. O símbolo no pulso começou a brilhar intensamente, quase doloroso. Ele deu um passo à frente. Depois outro. Mas então parou novamente. Eu não vou substituir você. O avô levantou a cabeça, surpreso. Lucas continuou. E também não vou deixar isso destruir tudo. Ele respirou fundo. Então vou fazer diferente. A torre reagiu imediatamente. As luzes ficaram instáveis. A voz ecoou com mais força. Decisão inconsistente. Sistema instável. Lucas olhou para o centro da estrutura. Se isso foi construído, então pode ser refeito. O avô arregalou os olhos. Lucas, isso nunca foi tentado. Ele começou a subir um degrau da escada de luz. E disse. Então vai ser agora. A cidade inteira começou a vibrar. As estruturas mudavam rápido demais. Como se algo dentro dela estivesse acordando de verdade. Lucas entrou na torre. E a realidade mudou. 8 parte, o colapso da cidade. Assim que Lucas entrou na torre, o mundo pareceu perder a estabilidade. As paredes não eram mais paredes. Eram camadas de luz e memória, como se a estrutura fosse feita de lembranças empilhadas.
A escada atrás dele desapareceu. O som da cidade também. Tudo ficou suspenso. E então a voz voltou mais próxima, quase dentro da mente dele. Operador em transição. Integridade do sistema comprometida. Lucas avançou. Cada passo fazia imagens surgirem ao redor. Cenas do passado, fragmentos da construção da cidade, pessoas trabalhando em algo que claramente não entendiam completamente. Ele viu seu avô jovem. Viu outros cientistas. E viu o momento exato em que algo respondeu. Não com palavras, mas com presença. Lucas parou. Então foi assim que tudo começou. A estrutura respondeu com um tremor. E de repente ele não estava mais sozinho. O avô apareceu ao lado dele, mas não fisicamente. Era como uma projeção viva dentro da torre. Lucas, você precisa sair daí agora, disse ele. Não dá mais, respondeu Lucas. A voz do sistema cortou os dois. A substituição foi iniciada. Processo irreversível. O símbolo no pulso de Lucas brilhou como fogo. E a torre começou a se desfazer ao redor. Mas não de fora para dentro. De dentro para fora. Como se algo estivesse sendo libertado. A cidade lá fora começou a colapsar. Prédios se dobravam como papel. Ruas desapareciam. O céu ficava instável, como uma imagem falhando. O avô apareceu de novo, agora mais fraco. Você não entendeu. Não era para destruir, era para conter. Lucas gritou. Eu não estou destruindo. Eu estou quebrando o erro. E então ele viu. No centro da torre, havia um núcleo. Não uma máquina, mas algo vivo. Uma forma impossível de definir. E ela estava acordando. A voz mudou novamente. Agora não era sistema. Era algo mais antigo. Liberado. Lucas congelou. Não, eu ainda não terminei. Ele correu em direção ao núcleo. O avô gritou. Lucas, pare. Mas era tarde. A cidade inteira começou a desaparecer em fragmentos de luz. O vale sem eco, a floresta, a estação, tudo começava a se desfazer como se nunca tivesse existido. Lucas chegou ao núcleo e tocou nele. Um choque percorreu tudo. E por um instante, ele viu a verdade completa. A cidade esquecida não era uma prisão. Era um filtro. E ele estava sendo desligado. O núcleo brilhou intensamente. E então o silêncio. Tudo parou. Lucas abriu os olhos. E estava de volta. Na sua cidade. No chão da praça. A noite calma. Como se nada tivesse acontecido. Ele respirou fundo. O símbolo no pulso havia sumido. Mas antes que pudesse entender, viu algo no chão. Um pequeno relógio antigo. Parado. Marcando exatamente 60 minutos. E uma última mensagem gravada. Algumas coisas não desaparecem. Apenas esperam alguém lembrar. Lucas olhou ao redor. A cidade parecia normal. Mas ele sabia. Nada ali era mais completamente esquecido. Fim.